Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, então, à nossa Associação Espírita Humberto de Campos, né? Eu sempre digo como é bom a gente poder ter esse espaço de reflexão, né? De aprendizado, aonde a casa nos proporciona sempre esse encontro para a gente tratar de temas que falam de nós, que falam do nosso dia a dia e das questões que fazem parte do nosso dia a dia, né? A gente não está falando de algo distante, de algo que acontece com os outros, né? A gente está falando de algo que acontece com a gente também, né? E é justamente com esse tema que nós vamos estar trabalhando hoje, né? Os obsessores encarnados, que a gente vai estar conversando. Então, quem são esses obsessores encarnados? Somos nós mesmos, né? Nós que estamos nesse momento encarnados, revestidos por esse corpo físico, né? Então, quando nós também, muitas vezes a gente tira a orientação e a gente acha assim, tem um encosto aqui me incomodando, tem um espírito que está aqui me incomodando, mas muitas vezes não é. Muitas vezes somos nós que estamos num processo obsessivo tão grande, né, de auto-obsessão, inclusive, e obsidiando alguém também, né? E é sobre isso que nós vamos estar conversando um pouquinho hoje. E como a Ione deixou já bem claro aqui no início, né, essa obsessão, ela acontece tanto entre nós encarnados, como entre os desencarnados, e vice-versa, né, entre os desencarnados conosco e nós, né, com os desencarnados, de ambas as partes. Isso acontece de maneira muito mútua e contínua, o tempo todo, né? Por isso a importância que a gente precisa ter, o cuidado que a gente precisa ter nesses assuntos, né? Eu achei muito interessante quando eu fui fazer esse estudo, que nesse livro do Divaldo, Entre Dois Mundos, né, que é pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele vai nos falar de um jeito um pouquinho diferente, né? A gente costuma usar a expressão o mundo espiritual, o mundo físico, né? O mundo que nós vivemos, né? E o mundo espiritual, como se fossem coisas diferentes, como se o mundo físico fosse aqui e o mundo espiritual fosse lá, né? Então, o Manuel Filomeno de Miranda, ele nos orienta no sentido de usar mais a palavra dimensões, porque é tudo aqui, né? O mundo espiritual, a dimensão espiritual e a dimensão física é uma coisa só, né? Então, nós estamos ligados a esse corpo físico agora com uma certa liberdade de movimentação, não plena, porque ninguém tem completa liberdade para se movimentar, para se deslocar, agora eu quero estar desencarnado, eu vou para o mundo, para o plano, para a dimensão espiritual, né? Agora eu vou voltar e vou retomar meu corpo físico. Não é assim que acontece, né? Nós estamos, sim, condicionados, presos, limitados a esse corpo físico que nós temos. Então, a gente precisa se dar conta dessas diferentes dimensões da vida, né? Mas tendo essa ciência, essa consciência de que tudo acontece aqui, né? Tudo o tempo todo está acontecendo no mesmo lugar, né? Para que a gente possa ter essa dimensão do tamanho, né? Que é essa questão da espiritualidade, do quanto nós fizemos parte de toda essa construção, de tudo isso também, né? O que nós temos de diferente, na verdade, é a nossa variação psíquica, né? Que uns estão numa caminhada mais avançada do que outros, né? Não que a gente esteja melhor, não é isso que eu estou dizendo. São dimensões, são variações, são diferentes essas caminhadas, né? Eu construí a minha bagagem até aqui a partir das minhas próprias experiências. As outras pessoas que convivem comigo, inclusive meus filhos, meus pais, meu marido, todo mundo que convive com a gente, cada um construiu a sua caminhada a partir das suas próprias experiências. E elas não começaram aqui, elas começaram, sabe-se lá quando, né? Há muito tempo. E a gente vem se autoconstruindo, né? Trabalhando nessa nossa melhora, nessa nossa transformação, para que a gente possa evoluir. E essa é uma tarefa intransferível. Eu não tenho como passar essa tarefa para ninguém. Sou eu que tenho que dar conta disso. E eu vou dar conta do meu jeito. Por isso que é tão difícil a gente dizer para alguém como é que ele deveria agir em determinada situação. Porque tu tem que fazer isso desse jeito, tu tem que fazer isso daquele jeito. Quando a gente está fazendo isso, a gente está, sim, se tornando um obsessor daquela outra pessoa, né? A importância que tem, então, a gente se dar conta disso, para poder ver, assim, o outro não teve as minhas experiências. Como é que eu vou saber o que é melhor para ele? Assim, como é que ele vai saber o que é melhor para mim, né? A gente precisa ver que a gente pode apenas opinar quando é pedido
para nós essa opinião a respeito, mas sempre do nosso ponto de vista, né? Porque eu não sei qual é o ponto de vista do outro, que é diferente sempre do meu, né? Então, o fato de nós não termos muito essa percepção, às vezes, da dimensão espiritual e da dimensão física, faz com que a gente ache que tudo, que a vida física é isso que se limita aqui, né? Quanta gente ainda acredita que morreu e acabou, ou que morreu e foi para o paraíso, ou que morreu e foi para o inferno, ou sei lá para onde, né? Ah, morreu, acabou, não tem mais nada. Será? Acho que a gente deveria, pelo menos, se perguntar um pouco mais a respeito disso, né, para poder entender, porque não quer dizer que porque a gente não entenda, que a gente não conhece, que essa dimensão não exista, né? Até, retomando aí, como foi falado no início, a questão 459 do Livro dos Espíritos, que o Kardec vai perguntar o quanto de influência nós acabamos recebendo nessas nossas relações, no nosso dia a dia, dos espíritos. Existe essa influência? Como é que ela se dá? E olha a resposta que ele coloca ali, né? Que ele se dá de uma maneira muito intensa e que muitas vezes são eles que nos governam. Olha o tamanho, né, a dimensão disso, o quanto é perigoso, o quanto é preciso ter cuidado com relação a isso, né? Para que a gente não fique sendo manipulado o tempo todo, né? Então, o Emmanuel vai dizer que nós, em determinados momentos, nós ingerimos pensamentos, por de tanto que a gente está o tempo todo pensando. É muito difícil a gente parar de pensar. Então, todo o nosso controle está nessa questão do pensamento. Se é que nós temos algum controle, é no pensamento. Porque eu posso escolher o que eu vou pensar. Eu posso perceber um pouco melhor o meu pensamento e poder ter mais atenção com ele para ver o que eu vou pensar, né? E Kardec nos traz isso de uma maneira bem importante lá no Livro dos Médiuns, né? Onde ele vai dizer, lá no capítulo 14, item 159, que toda pessoa que sente, né, num grau qualquer, essa intensidade, essa questão da vibração, dessa movimentação que nós vivemos aqui, e essa percepção que nós temos da espiritualidade, todas as pessoas, todos nós somos mais ou menos médium, né? E que não há nenhuma pessoa que não tenha, pelo menos alguns rudimentos, um pouquinho dessa faculdade, né? Por que ele vai dizer isso? Porque existem dois tipos, a gente fala em mediunidade, às vezes dá aquela ideia assim, a gente já pensa em Chico, já pensa em Divaldo, mas não, o Kardec fala aqui de uma mediunidade natural, que é essa que todos nós temos. Quem é que nunca teve uma intuição? Quem é que nunca ia fazer alguma determinada coisa e parou, parece que alguma coisa lhe disse, não faz. Ou então, faz assim. A gente percebe essas intuições, né, que vão nos chegando dessa maneira. E aí a gente vê assim, não, então, alguma coisa, né, tem alguma coisa que está tentando me esclarecer e me dizer alguma coisa, além daquilo que eu consigo ver, ouvir e perceber, né. Então, para que a gente possa ter essa questão da mediunidade ostensiva, que é o caso do Chico, do Divaldo, a gente precisaria ter feito esse planejamento já desde lá do nosso planejamento reencarnatório. Por quê? Porque precisa de um corpo físico compatível para poder ter esse desenvolvimento todo. Tu precisa ter uma glândula pineal diferenciada ali para poder atender a todos os recursos que uma mediunidade ostensiva assim, requer, né? Tanto na questão da audição, como da visão, né? Como da fala, enfim. A mesma coisa assim, como se a gente fosse, eu tivesse que nascer, para ser um pianista, eu precisaria ter nascido com os meus dedos mais longos, para ser um pianista de destaque, né? Eu posso, sim, aprender a tocar piano, mas eu não vou me destacar de uma maneira que eu não tenho aquele instrumento necessário para poder desenvolver um trabalho qualificado, diferenciado naquela área ali, né? A mesma coisa, se eu for ser um corredor, eu vou precisar ter o corpo físico de acordo para mim poder ser um grande corredor. Não me impede, o corpo que eu tenho não me impede de correr, mas não na mesma capacidade de um corredor que ganha vida com isso, né? Que tem condições de desenvolver toda essa musculatura para chegar nesse ponto. Então, essa capacidade natural da qual o Kardec está nos falando ali, ele traduz isso como a palavra mediunidade. Então, é bem importante a gente entender que mediunidade não é só o fato desses médiuns mais ostensivos que nós costumamos ver e ouvir, mas também, né, cada um de nós aí
na sua tentativa de melhorar, de progredir, de evoluir e de entender um pouco mais essas percepções ao nosso redor, né? Então, como nós estamos aí assimilando esses pensamentos continuamente, o tempo todo a gente está ali recebendo informações e o nosso pensamento não para, a gente acaba tomando nossas decisões na vida, muitas vezes pautados por esses pensamentos. E se a gente não começar a questionar um pouco mais, esse pensamento é meu, isso está de acordo com as coisas que eu acredito, com tudo que eu tenho aprendido, né? Se eu não prestar um pouco mais de atenção nesses pensamentos, daqui um pouco, eu posso estar tomando decisões na minha vida que vão estar me trazendo resultados bem complicados logo depois, ali na frente, né? E eu não vou saber como lidar. Então, é muito importante que a gente preste atenção nos pensamentos que nos estão sendo sugeridos o tempo todo, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente faz uma prece, a gente tem certeza, naquele momento da prece, que tem alguém ali que está nos ouvindo. Se eu não tiver essa certeza, eu nem vou fazer prece, né? Não tem por que eu fazer prece para nada. Se eu penso que é para mim mesmo estar ouvindo, então, se não tem ninguém ali me escutando, não teria porquê, né? Então, a gente tem essa certeza que a nossa mente, eu não preciso falar, que a nossa mente, que o nosso pensamento está comunicando com outro pensamento, né? E dentro dessa mesma dimensão, aqui, agora, na dimensão física, não é lá, não precisa ser tão longe, né? Está ali do meu lado, eu só não estou vendo, mas eu sinto. No momento da prece, quando a gente se conecta profundamente com uma prece, a gente sente o amparo que a gente está recebendo naquele momento. A gente percebe que tem alguém ali ao nosso lado, nos conduzindo, nos tranquilizando, nos passando toda aquela paz que nós precisamos para dar conta das decisões que nós vamos ter que tomar daquele momento ali em diante, né? Então, a mediunidade ostensiva desses médiuns que nós trouxemos aí, elas são muito importantes, mas a nossa também é. É importante a gente olhar para ela com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado que a gente olha para uma mediunidade mais ostensiva, né? Então, e essa mediunidade ostensiva, sendo colocada a serviço do bem, a gente vê os resultados que dá, né? A gente tem aí os grandes exemplos. Assim como quando a gente vê também a questão da mediunidade utilizada de uma forma negativa. Nós vemos, seguidamente nós ouvimos no noticiário, né, informações de médiuns que foram presos. E tem que ser preso mesmo, né? Quando fez o mau uso de algo tão maravilhoso que lhe foi dado, né? E que não soube usar aquele recurso com a propriedade que aquilo deveria ser, usar uma ferramenta para o bem, né? Então, realmente a pessoa merece passar pelas consequências dos atos que ela fez, né? Então, a gente vê que a mediunidade, na verdade, ela acaba sendo neutra, né? Ela não é nem positiva, nem negativa. A gente é que vai fazer o uso dela como a gente quiser, através das nossas escolhas. E quando a gente fala em escolha, a gente está falando de liberdade, né? Eu tenho a liberdade de escolher aquilo que eu acho que é melhor para mim, né? Eu tenho a liberdade de fazer essas escolhas. E na questão 833, Kardec, lá do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar, justamente, haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pelo qual goze ele de absoluta liberdade? E os Espíritos vão dizer, no pensamento goza o homem de liberdade ilimitada. Olha só, a responsabilidade nossa com o nosso pensamento, porque a liberdade de pensar é ilimitada. Eu posso pensar o que eu quiser, eu posso pensar coisas boas, eu posso pensar coisas não muito boas, e a gente pensa, né? A gente pensa um monte de coisa. Ninguém consegue passar as 24 horas do dia só pensando coisa boa. Que bom que fosse assim, né? Mas ainda não é uma situação para nós, né, encarnados e na condição que nós estamos ainda de evolução, não é algo que a gente já consiga ficar 24 horas completamente pensando no bem. A gente até já consegue passar a maior parte do dia, mas a gente escuta um noticiário, a gente entra num carro do Uber que está ouvindo lá uma notícia que não é muito boa, a gente acaba tendo contato, chega um vizinho, chega alguém e vai trazer essas informações para nós, né? A gente mesmo chegou em casa, ligou a televisão, e aí está lá num canal de notícia, e dando notícias horríveis todos os dias, como a gente sabe, né? Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações, com o predomínio do mal. Então, não tem como dizer que nós estamos livres da maldade que ainda existe no mundo, e que existe em nós também. Nós sintonizamos muito bem ainda com tudo isso, né?
E nós precisamos, então, ter o cuidado com o nosso pensamento. A partir do momento em que eu me percebo nessas sintonias, que eu estou prestando atenção e que eu me percebo nessas sintonias, eu consigo trocar, né? Trocar o canal da televisão, eu consigo trocar o canal do rádio lá, eu consigo trocar a música que eu estou ouvindo, eu consigo buscar, hoje em dia a gente tem tanto recurso, consigo buscar uma palestra no YouTube para mim poder ouvir, eu posso me dar conta e sair daquela sintonia. Eu não preciso permanecer, né? Por quê? O que acontece? Se a gente não tiver esse cuidado, é muito fácil da gente acabar sendo guiado por essas mentes oportunistas ali que vão nos fazer, como a Ione disse no início, como marionetes, vão estar nos conduzindo. Porque começa, nenhuma obsessão começa de uma maneira forte e intensa, começa pequeno. Começa devagarinho, começa com uma sugestão, alguma coisa que a gente escuta ali, uma coisa que veio no nosso pensamento, e daqui a um pouquinho a gente começa a fomentar aquilo ali, começa a alimentar aquilo ali, e quando vê, o negócio se transforma numa situação bem complicada e fica muito difícil sair, né? Então, o quanto é importante a gente ter cuidado, para que a gente não se torne marionete. A partir do momento em que eu me deixo conduzir, né, em que eu me deixo dominar, nós estamos falando aí também de obsessão. Então, é bem importante a gente saber a diferença. Mediunidade e obsessão é a mesma coisa? Não, não é isso que eu disse. Eu disse que a mediunidade é uma qualidade natural de todas as pessoas. Todos nós nascemos com essa percepção do que é bom, do que é ruim, do que serve, do que não serve, né? Das escolhas que a gente pode fazer na vida. Um determinado caminho que eu tomei para uma conversa deu muito certo, para outra não deu muito certo. A gente vai tendo essa percepção, a gente consegue entender quando a gente está sendo ajudado, né? E a gente consegue também entender quando essa influência não é muito boa. A gente percebe, né? Então, a mediunidade é essa capacidade de percepção, mas a obsessão não, é a ação persistente, é essa insistência, essa dominação que um espírito tenta exercer sobre outro. E isso vale, inclusive, para nós encarnados. Toda vez que nós tentamos manipular a vontade de alguém, toda vez que nós tentamos, até com nossos filhos mesmo, a gente muitas vezes, porque eu mando, porque eu estou dizendo que tem que ser assim, porque sou teu pai, porque sou tua mãe, tu tem que fazer o que eu estou dizendo. Quando a gente vai por esse caminho, a gente fica muito mais próximo de um processo obsessivo do que do entendimento. Eu não estou dizendo com isso que a gente não tem que ter autoridade como pai e mãe junto aos nossos filhos. Nós temos e devemos, mas isso não precisa ser conduzido de uma forma agressiva. Isso não precisa ser conduzido de uma forma autoritária, que autoritário é diferente, né? A autoridade e autoritarismo é diferente uma coisa da outra. Então, a gente saber exercer a nossa autoridade sem ser autoritário, né? Com aqueles que estão ali, naquele momento, subordinados, digamos assim, a nós, né? Tanto nossos filhos, como se a gente está num papel de chefia dentro de uma empresa, num local onde a gente tem pessoas as quais a gente vai comandar. Então, é importante a gente poder entender isso para poder fazer a nossa própria educação moral, né? Para que a gente consiga dificultar um pouco o acesso a essas questões da obsessão. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos todos mergulhados nessa atmosfera espiritual, né? Nós estamos todos mergulhados, que nem peixe lá dentro d'água, ele não tem como sair, ele está mergulhado, nós também estamos mergulhados aqui nessa atmosfera. E a gente vai percebendo esses ambientes. Quantas vezes acontece da gente chegar num determinado local e a gente se sente mal ali dentro? A gente não consegue parar, a gente não consegue ficar. Eu preciso ir embora daqui que eu não estou me sentindo bem, né? Chega ao ponto de muitas vezes a gente ter tontura, da gente sentir isso no nosso corpo físico, da gente ter ânsia. Chega ao ponto, às vezes, da gente vomitar, não sabe, estava bem, cheguei lá bem e fiquei mal naquele ambiente, né? E o contrário também é verdadeiro. Eu cheguei aqui me sentindo mal, eu ouvi a palestra, eu participei da fluidoterapia, eu conversei com alguém, encontrei um amigo, recebi um abraço e saí daqui muito melhor do que quando eu aqui cheguei. Tudo isso é essa mediunidade que o Kardec está falando, é a mediunidade natural, é essa percepção do ambiente que todos nós temos, né? Então, o quanto é importante que a gente consiga ficar mais atento, porque o nosso corpo também vai falando com a gente a partir dessas percepções, né? Então,
A gente sabe que existem fluidos aqui nesse ambiente que vão nos trazer paz, que vão nos trazer saúde, que vão nos trazer a harmonização que a gente está buscando, por isso que a gente vem aqui, né? Enquanto que a gente sabe que a gente sai ali fora, alguém já fecha a gente no trânsito, alguém já para a gente na rua, que a gente nem conhece para falar alguma coisa, e a gente já fica com medo, já fica irritado, então fica muito fácil a gente mudar essa sintonia. A gente passa o dia inteiro assim, oscilando, né? Horas numa situação melhor, horas numa situação pior, né? Então, é um desequilíbrio constante, não tem quem possa viver como uma linha reta, que está tudo sempre pleno e maravilhoso, né? Isso não existe. Então, a gente precisa ter bastante cuidado para ver como é que a gente está lidando com esses pensamentos e esses ambientes que nós estamos frequentando, né? Por quê? Porque não basta apenas eu pensar. Eu preciso pensar sobre o que é que eu estou pensando. Da onde vem esse pensamento? Um exercício muito legal de se fazer é a gente parar um pouquinho, uma hora que a gente for no banheiro, ou quando a gente for deitar, várias vezes durante o dia, parar um pouquinho, fechar os nossos olhos e fazer a seguinte pergunta: qual será o meu próximo pensamento? Ficar ali um pouquinho em silêncio e espera. Entre essa pergunta e essa resposta, parece que o nosso cérebro leva um choque, porque ele não está esperando que a gente vá se auto-perguntar qual será o meu próximo pensamento. A gente se antecipar um pouquinho e pensar sobre o que eu vou pensar, não só sobre o que eu estou pensando, mas qual será o próximo, para a gente poder prestar atenção, como é que ele chega, como é que chegou até mim o próximo pensamento, e que sensação ele me trouxe. São exercícios que a gente pode ir fazendo para poder trabalhar melhor com o nosso pensamento. Esse pensamento é meu? Esse pensamento está sendo sugerido? Né? É um bom pensamento? Estou bem acompanhada nesse momento? Não é um pensamento muito bom? O que eu posso fazer com isso? Então, são situações que a gente precisa trabalhar, porque todos os dias existem momentos em que a gente está muito bem e no instante seguinte a gente já está ali se sentindo destruído, né? Cansa da gente perguntar para a pessoa, como é que tu está? Eu estou acabado, estou destruído, né? E é tão comum hoje em dia a gente ouvir essas expressões e a gente não precisa viver destruído, muito pelo contrário, nós não estamos aqui para isso, né? A gente sabe que vai estar oscilando, horas melhor, horas pior, mas a gente não precisa estar destruído o tempo todo, né? A gente precisa também aprender, então, a voltar a esse equilíbrio, né? A resgatar a nós mesmos nessa caminhada, né? Então, esse domínio, né, por essas mentes oportunistas, elas acontecem em todos os lugares. Na nossa casa, lá dentro da nossa casa, e na nossa casa mental também, que é dentro da nossa mente aí, né? Ele vai acontecer através do nosso pensamento e vai influenciar lá dentro da nossa casa. E muitas vezes somos nós que estamos levando o problema para dentro de casa e não damos conta. A gente pensa que é os outros. É mais fácil a gente achar que é os outros, né? E somos nós. Então, a gente precisa ter a atenção para poder não se deixar dominar por esses pensamentos que insistem tanto, né, em fazer com que a gente se arque à vontade deles, né? E isso tudo é obsessão. Como eu disse, a obsessão começa de maneira muito sutil. E a gente percebendo, a gente mesmo tem condições de se tratar, de sair daquela sintonia ali e melhorar, né? E é por isso que eu coloquei aqui, né, essa fotinho da questão da evangelização infantil, que a gente traz sempre a importância da evangelização da criança. Por quê? Porque se nós começarmos lá no nosso lar a ensinar a criança a cuidar mais do seu pensamento, a ela prestar atenção no pensamento que vem também na cabecinha dela, porque ela também vai estar sendo influenciada. Os espíritos que estão ali ao nosso redor sabem que agora ela está revestida num corpo infantil, que ela é uma criança, mas sabe que ali tem um espírito milenar e que já aprontou muito em outras épocas, né? Então, a criança também vai ser obsidiada, ela também pode passar por esses processos. E hoje em dia a gente vê todos os dias no noticiário o que acontece nas escolas, né? Então, a gente sabe que criança não é mais aquele conceito que a gente tinha antigamente de criança, né? Daquela coisa, daquela pureza, daquela beleza, que a criança não mente. A criança está recebendo muita influência, está sendo bombardeada dentro do nosso lar. Por isso que a gente recomenda tanto a questão da evangelização infantil. Por quê? Porque a criança vai estar aprendendo desde cedo a cuidar um pouco mais do seu pensamento. Ela vai saber que o pensamento dela é quem conduz a vida dela.
E ela vai poder, assim, ter mais cedo essa experiência, essa informação, e poder agir mais a favor de si mesma e colaborar para a harmonia do nosso lar, né? A gente não precisa esperar que a criança comece a conversar com o amiguinho imaginário, ou que ela vá começar a ter medo de dormir no quarto sozinha, no escuro, eu vou ter que levar na evangelização. Não precisa esperar, a gente pode trazer desde cedo, né? Nós temos aqui na casa a evangelização desde o ventre, né? Então, os pais que estão nessa preparação já podem começar desde cedo a ambientar essa criança, né, com esse universo da doutrina espírita, que vai nos trazer tanto conteúdo e tanta informação que nos ajuda a passar pela vida, não de uma maneira sem problema, porque não tem como, todo mundo tem situações difíceis e desafios para passar na vida, independente de estar na casa espírita ou não, todo mundo tem desafios, mas a gente conseguir olhar para esse desafio como um aprendizado. E a gente poder tirar daquilo ali sempre uma lição e ter cuidado quando a gente está, principalmente nesses momentos mais desafiadores, com o nosso pensamento. Porque são nesses momentos que a gente mesmo se trai e acaba abrindo mais as janelas, né, para essas influências, né? Então, como é importante a gente cuidar os ambientes que a gente frequenta e até dentro da nossa casa, quem são os espíritos que nos visitam lá dentro da nossa casa. Porque quem vai nos visitar são aqueles para os quais a gente abre a porta, são aqueles que a gente convida, são aqueles que a gente levou lá para dentro, eles não vão chegar lá do nada, são aqueles que eles perceberam em nós, eles vão estar ali. Nós estamos ali no nosso dia a dia, fazendo as nossas coisas, ouvindo as nossas notícias, ouvindo as nossas músicas, fazendo as nossas coisas lá que nós fizemos todo dia, e eles estão ali, só esperando, eles têm todo o tempo do mundo, ficam ali só esperando a primeira oportunidade para poder se aproximar. E nós damos muitas oportunidades ao longo do dia, porque nós não conseguimos estar o tempo todo, né, em frequências elevadas. Então, mas quanto mais a gente puder prestar atenção nisso, o que a gente pode fazer? Eu percebi que eu tive um pensamento não muito bom, eu percebi que aquela notícia mexeu comigo de alguma forma que provocou uma raiva em mim, que me provocou um sentimento mais duro, mais difícil, mais negativo, eu posso perceber aquilo, vou dar uma paradinha aqui, vou buscar uma leitura, vou botar uma música, vou trocar esse canal, vou botar uma música aqui e vou ouvir outra coisa, né? Vou trocar essa sintonia. É como se eu fosse tomar um banho, estou sujo, preciso de um banho, né? Vou tomar um banho e sair dali novo, renovado, mas sabendo que daqui um pouco eu piso na poça de novo, né? Então, o quanto é importante a gente poder ter essas percepções para a gente cuidar. E nessas situações, falando, né, de ambiente da nossa casa, do nosso lar, nós temos aqui um exemplo muito bacana no livro Nos Domínios da Mediunidade, né, pela psicografia do Chico, aonde num dos capítulos lá o André Luiz vai contar que a espiritualidade foi chamada numa casa de uma senhora, que ela havia ficado viúva há pouco tempo, e que o marido estava presente lá na casa, lá, e aí a espiritualidade foi lá para buscar, para resgatar esse espírito que estava lá. Ele estava completamente perturbado, completamente fora de si, ele não tinha noção nem de que ele havia desencarnado. Ele estava sentado na mesma cadeira que ele sentava sempre a vida inteira, né? A espiritualidade foi lá e retirou ele de lá. A esposa, ela não tinha evidência, ela não via que o marido estava ali, ela não escutava nada, porque ele nem falar não falava, ele só estava ali, mas ela sentia a presença dele. E quando ela percebeu que a presença dele não estava mais ali, ela entrou numa angústia tão grande, numa depressão tão grande, que ela quase desencarnou. Ela ficou muito mal. E ela começou a chamar por ele. O que aconteceu? Ele voltou. Ele já estava sendo tratado, ele já estava num ambiente onde ele ia ter condições de seguir em frente, mas ela não permitiu. E ele, ainda muito fraco, também não resistiu e voltou. E acabou sentando ali no mesmo lugar da onde ele tinha sido retirado há pouco tempo. Então, a gente vê o quanto, e tudo isso é feito como? Com as mãos? Não, tudo pelo pensamento. O pensamento do encarnado, né, que não compreende a vida, que não compreendeu ainda que aqui é uma passagem, que todos nós vamos passar pelo fenômeno da morte, um dia ou outro todos nós vamos passar por esse fenômeno, e a gente vai precisar continuar, né? Então, o quanto é importante a gente poder se dar conta disso, para que esses nossos amados também possam ter continuação na sua vida, da mesma forma como nós queremos a continuação na nossa, né? Quem é que nunca teve a intuição de pedir, vou fazer uma prece, porque eu estou passando por uma situação difícil e eu não sei nem que rumo tomar, não sei que escolha eu posso fazer nesse momento. E a gente vai lá e abre um evangelho, ou abre um Fonte Viva, um Pão Nosso,
né? Uns livrinhos desses que nós temos aqui na livraria, que são livrinhos orientativos, né? E a lição que cai, a gente diz, meu Deus do céu, era exatamente isso que eu estava precisando ouvir. Caiu exatamente para mim. Quem é que nunca passou por isso? Né? Então, o quanto a gente é ajudado e auxiliado, e aí está longe? Não, está ali do nosso lado, nos orientando. Mas a gente só escuta quando quer, né? Quando a gente dá conta de ouvir, nesse momento eu estou precisando, por favor, me ajuda. Aí vem a ajuda ali. Daqui um pouco a gente esquece, e às vezes nem agradece. Né? O quanto a gente precisa se dar conta, então, de que não são coisas extraordinárias. Kardec foi pesquisar justamente por isso, porque são coisas que acontecem com todo mundo. Claro que existem fenômenos da mediunidade que são bem mais ostensivos, e ele pesquisou também, mas ele pesquisou sobre esses fenômenos naturais que acontecem com todos nós também. Né? E o quanto é bom a gente saber e entender melhor disso. Por isso que eu trouxe aqui essa recomendação da leitura, né, da gente que procura já conhecer um pouco mais, estudar a doutrina espírita, do Livro dos Médiuns, e na sequência do Livro dos Espíritos, na sequência o Livro dos Médiuns. Por quê? Porque é uma complementação. A gente, para poder entender melhor tudo isso que acontece conosco, a gente precisa dessas duas leituras, da leitura do Livro dos Espíritos e da leitura do Livro dos Médiuns também, para que a gente possa entender. Se a gente teve lá um compromisso assumido lá no nosso planejamento reencarnatório, da gente vir com mediunidade extensiva, a gente vai desenvolver. E tem gente que tem medo, tem um certo preconceito, não vou ler o Livro dos Médiuns, porque vai que eu desenvolva a mediunidade. Vai que eu começo a ver os espíritos. Mas a gente vê espírito, estou vendo uns quantos aqui na minha frente, né? Todos encarnados por enquanto. Né? Mas durante o sono, quando a gente dorme, a gente sonha com algum desencarnado nosso que já não está mais aqui entre nós, a gente está vendo um espírito. Então, não existe nada de extraordinário nisso, né? E Kardec vai estar nos falando sobre isso nesses estudos. Então, se eu tenho o compromisso da mediunidade, onde eu vou, sim, ver espíritos, onde eu vou, sim, ouvi-los nitidamente, de forma natural, se eu tive esse compromisso lá antes de reencarnar, eu queira ou não queira, eu goste ou não goste, eu seja católico, evangélico, seja lá o que for, eu seja ateu, eu vou desenvolver e não importa. Então, quanto mais eu conhecer para saber como lidar com isso, melhor. Né? O conhecimento nunca vai nos fazer mal, pelo contrário, só agrega. Né? E Kardec nos diz também lá no Livro dos Médiuns que existem 3 categorias de espíritos que nos influenciam. O nosso anjo guardião, né? Que está ali sempre do nosso lado, nos intuindo. Os nossos amigos e familiares, né, que já desencarnaram, que já partiram e que também nos desejam o bem, que também estão sempre tentando nos influenciar para o nosso bem, e essa categoria mais complicada, digamos assim, que é os espíritos obsessores. Né? Então, tem 3 ali, mas 2 são positivas, vejam só. E quem é que a gente escolhe? Muitas vezes a gente escolhe o caminho mais fácil, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com as nossas escolhas sempre. E qual é a diferença entre um espírito obsessor e um espírito orientador? Né? Os bons espíritos que vão estar nos orientando. É justamente essa palavra, orientação. Os bons espíritos, o nosso anjo da guarda, eles vão nos orientar e vão respeitar a nossa decisão, a nossa escolha. A gente escolhe o que a gente quiser. Se a gente fizer uma escolha de acordo com o que eles estão sugerindo, eles vão continuar ali nos apoiando. Se a gente fizer uma escolha atravessada, certamente não é que eles vão se afastar, né? Não é que eles vão se afastar de nós. Eles vão simplesmente, a gente vai sair da mesma sintonia em que eles estão, nós estamos mudando a nossa sintonia, e aí eles não conseguem mais nos acessar. Então, é importante a gente saber isso. O nosso anjo guardião não nos abandona. Os nossos amigos familiares não nos abandonam. Né? Nós é que tomamos escolhas que não permitem mais que eles nos acessem. Né? E aí nós acabamos abrindo brecha para os espíritos obsessores, que esses sim querem nos dominar, querem fazer com que a gente obedeça à vontade deles. Né? Então, a gente precisa saber bem a diferença. E nos nossos dias hoje, a gente vê muito isso, né, na questão das redes sociais, porque nós somos bombardeados hoje em dia por todas as mídias, por televisão, por rede social, por internet, por tudo isso, mas isso tudo são instrumentos, e são instrumentos também colocados à nossa disposição para o bem, porque tem muita coisa boa na internet, tem muita coisa boa na televisão, tem muita coisa boa que a gente pode receber pelo nosso celular. A escolha é sempre nossa. O controle remoto da televisão está na minha mão, né?
E é importante a gente saber isso. O controle do meu celular está na minha mão. E tudo que está primeiro na minha mão passou primeiro pelo meu pensamento. Esse microfone, para estar aqui, antes ele passou pelo pensamento de alguém. Cada cadeira que tem aqui passou antes pelo pensamento de alguém. Tudo que se materializa no nosso mundo físico passou pelo pensamento de alguém. E chegou de alguma forma ou de outra através do conhecimento. E hoje em dia as nossas fontes de informação são essas, né? Nós temos os livros que continuam nos informando, mas nós temos esses recursos maravilhosos hoje em dia, da internet, de rede social, de tudo isso, que a gente pode escolher aquilo que vai estar agregando e facilitando mais a nossa vida, né? Então, mais uma vez eu trago aqui a questão do recurso da prece, né? O quanto é importante que a gente procure, principalmente à noite, durante o dia, quando a gente puder, a gente sempre procurar fazer uma prece, mas principalmente à noite, que a gente vai estar realmente deixando um pouco o nosso corpo físico descansado e a gente vai ter contato, a gente mergulha diretamente na dimensão espiritual, né? Como nos diz o Manuel Filomeno de Miranda. Nós mergulhamos na dimensão espiritual, que nesse momento, então, a gente consiga fazer a nossa prece ali, pedindo a companhia dos bons espíritos, né? Que a gente possa ser bem intuído, que a gente possa ser bem conduzido, que a gente tenha o merecimento de, naquele momento ali, ser orientado por bons espíritos, porque a gente tem decisões para tomar no nosso dia a dia e muitas vezes a gente não sabe o caminho a tomar. Então, que eles possam estar nos auxiliando para que essas decisões sejam boas, não só para a gente, mas para todos aqueles que estão envolvidos nessas decisões que nós teremos que tomar, né? Então, as dicas aqui para desobsessão, como a gente estava falando agora há pouco, né? Observar mais a questão dos nossos próprios pensamentos, né? A dica que eu dei lá no início ali, da gente poder pensar qual será o meu próximo pensamento, dar umas paradinhas e poder captar, né? Porque Deus fala com a gente também, só que Deus fala conosco no silêncio. Se a nossa mente está sempre pensando, que espaço há para que Ele possa se manifestar em nós, para que Ele possa falar. E se eu estou sempre ouvindo minha própria voz, quando é que eu vou ouvir essa voz divina dentro de mim? Só quando eu silencio. Então, é muito importante a gente buscar no silêncio e na observação essa fala, né? Essa conversa interna com esse Deus que está em cada um de nós, né? Procurar manter aí sempre que possível o nosso pensamento elevado, procurar sempre o auxílio da prece, estar em contato com a natureza, com uma boa música, com coisas que nos ajudem, que nos engrandeçam, né? A nossa reforma íntima, ver em que ponto eu estou enxergando que isso aqui está me prejudicando e eu posso melhorar um pouquinho mais nisso, né? Eu posso não me envolver tanto nessas questões e poder melhorar nisso. Se eu não sei como lidar, eu me afasto um pouco para aprender e depois eu retomo, porque faz parte da vida, né? A oração, a prece, como a gente já trouxe aqui, toda a oração, toda a prece bem sentida e bem vivida, ela sempre vai nos fortalecer e nos ajudar na tomada de decisões do nosso dia a dia. O estudo da doutrina espírita, né, que nós temos aqui na casa, o estudo que é feito do trabalho no curso introdutório, né, que no início do ano, ali pelo mês de fevereiro, março, abre as inscrições e o pessoal pode se inscrever para fazer o introdutório, que nós temos um conteúdo muito rico, né, que tem uma riqueza de conteúdo que auxilia muito na nossa vida, que fortalece muito a nossa fé e que nos ajuda muito nas nossas decisões do dia a dia. Nós temos o estudo aberto ao público nos sábados à tarde, às 5 horas, que basta chegar, né, para vir conhecer um pouquinho mais do Livro dos Espíritos. Nós temos o nosso estudo online, né, que eu e a Ione trabalhamos na quarta-feira à noite, né, às 8 horas da noite, tem um QR Code ali, quem tiver interesse, depois pode perguntar para mim, para a Ione aqui, ou acessar pelo QR Code ali, para fazer a inscrição. Agora nós já estamos terminando, né? Eu acho que temos mais uns 2 ou 3 encontros, mas em março do ano que vem a gente retoma com esse estudo, que é um estudo muito rico, também não tem controle de presença, é quando a pessoa pode participar. Temos a evangelização, temos o grupo de paz, então nós temos uma série de oportunidades de estudo dentro da doutrina espírita que podem estar nos auxiliando. E nada melhor, né, do que ocupar as mãos e o pensamento no mesmo lugar e com coisas boas. Então, se eu estou ocupando minhas mãos, segurando meu livro aqui para poder estudar, se eu estou conectado com aquilo que eu estou estudando, se eu estou pensando naquilo que eu estou estudando ali também, tudo isso eu estou com a mão e o pensamento no mesmo lugar. Se eu estou fazendo uma obra de caridade, se eu estou ajudando alguém a atravessar a rua, se eu estou sendo cuidadoso no trânsito, em todos os momentos a gente pode estar com as nossas mãos e o nosso pensamento naquilo que a gente está fazendo e procurando sempre dar o nosso melhor. E para finalizar, então,
É bom lembrar que o processo desobsessivo, ele pode começar aqui na Casa Espírita, numa palestra como essa, como todas as palestras que são oferecidas aqui. Mas ele precisa continuar a partir do momento que a gente sai ali naquela porta, que a gente possa levar para casa alguma coisa do que a gente aprendeu aqui hoje, do que a gente compartilhou aqui hoje, e que a gente possa estar mudando alguma coisinha na nossa vida. Então, para poder sair desses processos obsessivos e dificultar o acesso, né, a esses nossos amigos que ainda não compreenderam muito bem o seu papel, né, como espíritos imortais a caminho da luz e a caminho do bem. Então, que a gente possa também estar facilitando para que eles também possam se dar conta de tudo isso e possamos crescer juntos, né, e nos melhorar juntos aí. Então, agradeço muito a atenção de vocês todos aqui, né, e espero que todos possam voltar para casa com bons pensamentos, levando dessa palestra, essa palavra principal de hoje, que é o obsessor encarnado vai ter acesso a mim através do meu pensamento. Então, o quanto a gente precisa ter cuidado com o nosso pensamento. É esse o recado que fica para nós nessa tarde, então. Uma boa tarde, um bom retorno a todos. Muito obrigada.